Eu pensei muito mesmo, em como expressar o que foi toda essa viagem. Mas foi tantos momentos, tantas experiências, aprendizados, paisagens lindas, que fica quase impossível descrever tudo isso de uma forma só. Foram os 35 dias mais loucos da minha vida, 10.500 quilômetros, foram 4 países, 2 oceanos, 3 vulcões. A gente chegou a 4.800 metros de altitude. À noite no deserto, 5 graus, 45 graus de dia, muita aprendizagem e muita evolução. Viajar para mim é estar presente, é estar vivo em cada um dos lugares que eu passei, vivendo intensamente cada um desses momentos. Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Como prometido, há umas 2-3 semanas atrás, eu coloquei lá no nosso Instagram que eu iria estar aqui hoje falando com um cara, malandro, que tem uma lifestyle que eu tenho certeza que muito nego que tá assistindo vai se admirar. Hoje eu tô com meu brotherzão, Alan Martins. Isso aí. Que é um cara que eu admiro muito, de verdade, não só ele, mas como o irmão dele, o Alisson, que são 2 amigões aqui que a gente ganhou nessa vida, e eu tenho certeza que a lifestyle desses caras, para quem tá assistindo e não conhece ele, vai se admirar. O Alan, para quem ainda não viu o outro vídeo dele aqui, eu vou deixar um card aqui em cima no nosso canal. Ele já é não vou falar que ele é uma figurinha carimbada aqui no nosso canal, mas é um cara que já participou com a gente, com um carrinho que tá aqui em cima, que logo mais eu vou mostrar para vocês, que é uma Safari, né? A Safari 86. Uma Safari 86, que esse cara junto com a esposa dele compraram, velho, para aquela aposentadoria dos sonhos, que é a minha tão desejada aposentadoria dos sonhos. Então, para você que não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar um card aqui em cima, já clica aqui e vai entender um pouco mais da história desse carro. Beleza? Show. Então assim, hoje eu tô com o Alan mais uma vez e eu vou contar pra vocês uma trip que esse cara fez com a esposa dele durante qual período, mano? 34 dias. 34 dias cravados ou passou pra mais ou pra menos? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos uns 34, 35 dias. 35? É. Então foram 35 dias, mas muito bem aproveitados, de uma viagem de 10.500 quilômetros a bordo, malandro, de uma nave que eu tô devendo aqui pro canal, que muitas pessoas me pedem, que é a Variante, que é aquele motorzinho plano que todo mundo conhece, todo mundo me pede para gravar. Esse cara fez essa viagem de 10.500 quilômetros, que eu tenho certeza que muito nego vai se invejar ou vai se inspirar e fazer também. É isso aí. Certo? A ideia é essa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos começar o vídeo. Quem é Alan Martins? Se apresenta pra galera aí. Bom, eu tenho 32 anos, né? Sou casado. E sou um maluco por carros, né? Esse espaço aqui que a gente tem na garagem é justamente para poder guardar, mexer. Eu gosto de mexer, por mais que eu quebre mais do que arrume, mas eu gosto de mexer, de botar a mão e fazer as coisas, né? Então sou um fissurado por carros, maluco, né? E sou um cara que adoro conhecer o mundo, conhecer pessoas, conhecer lugares novos a bordo disso aqui. A gente estava comentando até antes que eu tenho essa paixão muito forte por carro, pelo que ele nos proporciona, né? Primeiro porque a gente gosta realmente do automóvel, mas também porque ele pode me levar para lugares onde eu mal posso imaginar. Eu acho que o carro, a estrada, o caminho faz com que a cada curva a gente conheça algo novo, entenda uma dinâmica nova de um lugar, pessoas novas, e isso para mim é sensacional. E o carro traz esse sentido, né? O caminho, né? O percurso. Então eu acho isso sensacional, e a bordo de um carro antigo é o que mais me motiva. Eu acho que é o que mais... acima de tudo nesse vídeo, por mais que vai acontecer e vai ter... A história que ele vai contar vai ter muitos pontos legais, mas eu acho que o que foca e o que mais traz o tesão pra galera que tá assistindo é realmente poder fazer essas viagens dentro de um carro antigo, né? Sim, sim. Hoje, eu até tava comentando com outras pessoas que
que faz parte do meu ciclo de vida, e não só do ciclo de vida, mas da lifestyle mesmo de carro antigo, que a gente sempre se encontra nos rolês, que eu falo que isso está se perdendo muito no mundo de hoje. Eu acho que a molecada de hoje em dia tá cada vez mais deixando de curtir carro, né? A gente vê um mundo tão tecnológico hoje que o cara simplesmente aperta o botão, o carro vem na porta da casa dele, pega ele, leva para onde ele quer, ele paga, vai embora. Então, eu acho que isso está se perdendo um pouco. Perde, a galera perde aquele negócio que você tem, aquela relação que você tem com o carro, que o carro faz parte. Eu até estava vendo uma galera falando que o carro antigamente ele fazia parte da família, ele faz parte integrada da família. E hoje isso é um foi membro, se perdendo. Né? É um membro da família. É um membro. E hoje ele foi se perdendo, né? E acho que isso é importante a gente relembrar, principalmente nesse caso aqui de carros antigos. Eu acho que isso não é só um meio de transporte, é uma extensão realmente da gente, né? Uma parte integrante que faz com que a gente possa se sentir mais vivo. Cada um tem o seu hobby, cada um tem aquilo que te motiva, e pra gente motiva a gente isso aqui, né? Sim. A gente entender isso, se sentir parte integrante disso, né? Não só na montagem, mas também na hora de aproveitar. Eu sou aquele cara que gosto de montar o carro, botar ele na estrada e usar até acabar. Até que existe um ditado que carro na garagem não faz história, né? Então, bom, isso já tá bem aplicado para você aqui, né, velho? A gente tenta. Bom. E o mais legal que eu vi também, a gente tava conversando um pouco nos bastidores aqui, é que o Alan já até falou aqui que ele é um cara casado. Qual o nome da tua esposa? Laís. A Laís, que também, mano, eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo, ela tá atrás das câmeras aqui, ela tá até rindo ali, mas eu acho que ela é a esposa que todo cara apaixonado por carro gostaria de ter em casa, que ela é uma pessoa que incentiva, gosta pra caramba, te acompanha na trip, né? Ela na verdade é a melhor companheira de aventuras que eu poderia ter. Ela é a pessoa que mais me motiva, e quando eu tenho uma loucura, quando eu penso em alguma coisa, ela tá atrás apoiando, falando vambora, e é a pessoa que mais me incentiva a continuar. Boa. Então, ó, pra vocês mulheres que estão aí assistindo esse vídeo, por favor, façam igual a Laís, ó. Incentive seus maridos aí a cultivar essa cultura de carro antigo, que eu acho que é o que a gente mais ama, né? Principalmente os homens, não vou dizer que a maioria das mulheres isso tá caindo por terra, mas algumas delas não entendem que essa lifestyle que a gente vive é um negócio, né, que tá no sangue. E às vezes a gente até tem aquele ditado que a gente trabalha tanto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, só gasto dinheiro com o meu carro. Então, mulheres que estão assistindo, compreendam aí seus maridos, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes. E maridos também compreendam suas mulheres, né? O pessoal até brinca, mas como é que você consegue botar a mulher dentro do carro e viajar? O que você 35 faz? dias com ela do lado. 35 dias dentro do lado. Eu falo assim, cara, primeiro que assim, é um processo de parceria, né? Então, na hora que a gente vai fazer tudo, a gente tem que fazer junto, tem que envolver ela, tem que sentir parte integrante disso, né, para que as coisas aconteçam. Então a pessoa fala, mas você tem uma garagem lá pra você guardar as suas coisas. Cara, mas na minha garagem tem o cantinho que é o da Laís. Legal. E é o canto dela, é as coisas dela, da forma dela, como ela quer. Por quê? Porque ela tem que se sentir parte integrante disso aqui também, né? Sim. Então ela tem que fazer parte de tudo isso para que ela possa também se sentir importante dentro do processo, na viagem, na vida e tudo mais. Então, maridos, coloquem suas mulheres juntos com vocês aí, que é uma dica que eu sempre dou pra galera que me pergunta, porque tem que estar junto, Boa. E assim, Alan, explica pra gente, na verdade, desde o último vídeo, que é o primeiro vídeo que a gente tava falando aqui, que você já apareceu no canal, que era o da Kombi, você tinha explanado pra gente falando que você era um cara que era aficionado por viagens e tal. De quem você herdou isso, cara? É um negócio que você foi adquirindo ao longo da sua idade aí, ou isso vem lá de trás, vem de alguém? Não, isso na verdade sempre veio do meu pai. Meu pai foi motorista a vida inteira, então ele dirigiu ônibus interestadual pelo Brasil inteiro, foi caminhoneiro durante um bom tempo, e eu sempre lembro das viagens quando eu era pequeno com meu pai, né, as viagens que a gente fazia com os carrinhos antigos que a gente tinha. E meu pai me mostrou. Qual carro antigo que seu pai já? Meu pai teve, quando eu era bem pequenininho, a gente tinha uma Kombi 74, né? Caramba. Uma Coruja azulzinha.
Meu pai teve Uno antigo, teve Monza, Paraty, teve bastante coisa. Hoje ele tá com um Boss, uma 96. Não largou a Kombi, né? Não larga. Voltou. Mas essa paixão sempre veio do meu pai. Meu pai, ele sempre me mostrava, era muito engraçado, porque meu pai, quando ele sentava no volante e a gente pegava a estrada, eu lembro do meu pai explicando e mostrando a estrada e mostrando as cidades. Olha, essa cidade aqui é assim, essa é assado, e a gente parava para comer alguma coisa ou parava para tomar alguma coisa, e ele mostrava a beleza que a estrada, que o caminho tem. Sim. Né? Então, por mais que a gente estivesse indo para um destino qualquer, não era só o destino que a gente estava chegando. Todo o caminho, o mais esperado por mim naquela época era o caminho que a gente ia percorrer. Era trip, né? Era trip, então era isso que era o legal. Meu pai sempre teve isso. E eu acho que eu aprendi, tenho certeza que eu aprendi isso com ele. Porque eu costumo dizer que a viagem começa na hora que eu ligo a chave da variante e termina na hora que ela volta pra garagem. Então não é aonde eu vou chegar, não é o lugar que eu vou fazer, não é o que eu vou fazer lá. A viagem começou aqui, na hora que eu liguei o carro, comecei a esquentar o óleo, começou a viagem. O coração já bate mais. Começou a viagem. Você falando isso também, eu tenho umas vagas lembranças assim. E meu pai era o mesmo esquema que você. A gente viajava, meu pai é de Minas Gerais, né? A cidade, daqui pra cidade do meu pai era mais ou menos 1.200 quilômetros e tal. E eu viajava de Corcel, viajava de Fusca, viajei de Monza, de Escort, tipo... E o mais legal pra mim também era entrar no carro, grudar no vidro do carro e ver as árvores passando, os lugares, o cheiro. Por exemplo, uma coisa que muito me remete assim era, principalmente nos trechos de Minas, você passa aquele cheiro de café, sabe? Você fala assim, puta, tô no trecho tal. Então, o que você falou realmente é um negócio bacana das viagens, que eu acho que muitas pessoas que... Não vou falar que muitas pessoas que estão assistindo não faz isso, mas que eu acho que se não viajam, deveriam fazer com muito mais frequência. Cara, porque o avião não te proporciona isso, né, velho? Você entra no avião, entrou ali 2 horinhas. Lá e acabou, e pronto, acabou. E você não viu todo o caminho, você não percorreu, você não passou por aquilo. Eu adoro o pôr do sol, e os melhores pôr do sol da minha vida foi a bordo dessa variante, né? Bom, uma coisa que eu não te perguntei, quantos anos você tem ela? Essa variante tá comigo há 10 anos. 10 anos? 10 anos. Que ano que é? Qual modelo que é? É uma variante 1970. Tá, então é o segundo ano de fabricação da variante, uma frente alta. Frente alta. Eu acho que é a mais cobiçada, né, cara? A galera curte. Todo mundo quer esse carango. É bem legal. É uma variante que tá comigo há 10 anos. Ela originalmente era um azul diamante. Tem uns amigos aí que vão me matar. Você trocou a cor do carro? Troquei. Mas por quê? Tem um propósito, não? Sempre foi o sonho ter uma variante vermelho cereja. Caramba. Sempre foi, a cor era essa desde sempre. Mas te remete a alguma parada assim? A primeira variante, o Bruno de Curitiba do Hustled Live vai lembrar, ele tem essa variante até hoje. Foi a primeira variante frente alta, baixa, customizada que apareceu no mundo Air-Cooled, e eu olhava para aquela variante e falava, mano, que carro espetacular. Que era igual. Que carro espetacular. Ele tá com essa variante até hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de trocar uma ideia com ele de vez em quando, a gente se fala. E toda vez que eu olhava uma variante, eu falava, mano, tem que ser uma variante vermelha igual aquela, tem que ser uma variante igual aquela. E aí quando eu comprei essa variante, há 10 anos atrás, ela era azul diamante, e ela era um carro diferente, né? Então era um carrinho judiado, moído, que dói. Pô, a maioria dos carros antigos hoje, não tem jeito, se você pegar ele, sei lá, principalmente Kombi, eu acho, né? Kombi ainda sofre muito, né? Carro de trabalho e tal. Então já sofreu demais, é difícil pegar uma novinha, a não sei que o cara já restaurou e tal, então... Ou então aquelas intocáveis mesmo, mas era bem judiadinha, então precisei fazer todo um processo de reforma, não é nem uma restauração, mas foi uma reforma mesmo nela para poder ficar usual. E aí na hora de pintar não teve dúvida nenhuma, foi no vermelho cereja na cabeça. E a minha mulher costuma dizer que ainda bem que eu fiz vermelho cereja, porque senão ela nunca ia ter olhado pro carro. Eu conheci a minha mulher Laís, hein, meu? Eu conheci a minha mulher através do carro. Ela, na verdade, ela gostou mais do carro do que de mim. Eu lembro que quando a gente se conheceu... Será que ela tá com você até hoje por causa da variante? Será que se vender a variante ela te larga? Não. Ela atrás falou que sim. Bom, vamos lá. Vamos entrar num assunto que a gente tá aqui para falar. Fora que muitas pessoas não te conhecem, então eu acho que vale a pena a gente entrar um pouquinho no assunto de quem é o Alan e qual que é o carango, mas a viagem que você fez no ano passado, né? Final de 2019? Agora, final de 2019, isso.
Foi uma viagem de quantos km? 10.500 km. 10.500 km, rapaziada. Eu até tava brincando com o Alan aqui, às vezes pra eu sair da minha casa pra ir em Santo Amaro de Fusca já é um martírio, velho. Já chego todo arrebentado, todo doendo e tal. Até os caras que me assistem brincam comigo e falam, pô, Marcos, você gosta de andar de Fusca e às vezes fala mal de Fusca, mas não é falar mal, rapaziada. Muitas pessoas que estão assistindo vão entender. Você vai falar um pouco mais sobre isso. É desconfortável, mano. Fala a verdade. Olha, é aquela coisa, não é o carro mais confortável do mundo para você viajar, mas tudo depende da forma como você faz. A variante já é, dos Volkswagen, ela é o mais confortável. A variante, Zé do Caixão são os carros mais confortáveis que tem. E é claro, eu não uso um banco original, eu uso um banco já mais customizado, que me dá um apoio maior. Então tem umas modificações, já, mas essas modificações já foi proposital porque você sabia que ia viajar com ela ou você falou, não, vou fazer porque é o meu que eu gosto mesmo? O carro pra mim sempre, eu lembro quando eu fiz 18 anos que a minha vontade de ter um carro, de comprar um carro era pra poder pegar o carro e botar na estrada. Legal. Que era então o que eu tinha. Viagem sempre? Sempre foi viajar. Porra, sempre legal, foi viajar. Então, eu sempre tive esse desejo de pegar o carro e viajar. Então, tudo que eu fiz no carro ao longo dos últimos 10 anos era no intuito de botar o carro na estrada e fazer as viagens que eu queria fazer. Tá. Então, é um carro que tem um banco mais confortável, que te dá esse melhor suporte para você andar, né? Por mais que seja um carro baixo, tem uma suspensão que é confortável, ela tende a ser mais ou menos como a original, porque só as mangas rebaixadas e a traseira um pouco mais, né? O facão regulável. Tá. Mas ela é um carro extremamente confortável para se andar. Tá. Para se andar realmente, para pegar a estrada. Se você botou na estrada, você tá tranquilo e vai ser muita dor de cabeça. Desses 10.500 quilômetros que foi essa viagem que você programou com a esposa, de quem foi a ideia da viagem? Assim, isso foi uma coisa em parceria com ela ou ela chegou para você e falou, Alan, tô a fim de viajar no mundão, 10.500 km, ou foi um consenso? De quem? Foi a ideia dos dois ou alguém teve a ideia e foi convencendo o outro? Aí, na verdade, o que acontece? Ao longo desses 10 anos a gente foi treinando, né? Então a gente começou a viajar, fazer viagens menores, fomos pro interior, depois a gente foi para Curitiba, Santa Catarina, fomos pro Rio de Janeiro e tudo mais. E aí, há uns 3 ou 4 anos atrás, não vou me lembrar, a gente foi fazer a nossa primeira grande viagem realmente, quando a gente foi para Foz do Iguaçu. Os percursos começaram a ficar pequenos, né? Curitiba ficou pertinho, né? E aí a gente foi para Foz do Iguaçu. Foi a primeira grande viagem que a gente fez. E foi sensacional. Quando a gente voltou no ano seguinte, a gente falou, e aí? Já fizemos 2.400 km, 1.200 para ir, 1.200 para voltar. Bora arriscar e fazer um negócio melhor? E aí foi a primeira vez que eu saí do Brasil com esse carro, que eu fui pro Uruguai. Fiz Uruguai, Argentina e uma parte do Paraguai. Caramba, velho. Então com esse carro nessa viagem a gente tinha feito 6.000 km, né, de ida e volta. Então a gente atravessou o Chuí, foi até o Uruguai, entrou na Argentina e voltou pelo Paraguai, voltando por Foz de novo, que era o caminho que a gente já conhecia. Tá. E aí nesta viagem a chave mudou. Nessa viagem, a partir do momento que você atravessa a fronteira com o carro, a partir do momento que você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente, ter uma nova visão sobre algumas coisas que para você são paradigmas e você quebra isso, e aí a coisa começou a transcorrer de uma maneira muito, muito diferente do que era o normal pra gente. Sim. Porque eu lembro claramente, quando eu atravessei a fronteira a primeira vez com esse carro, eu falei assim, meu Deus, cara, eu não acredito que essa tranqueirinha velha, maçudinha, conseguiu andar tudo isso, né? Tá me levando aonde eu posso imaginar. E eu lembro que eu entrei no Uruguai, não sabia falar nem Olá, que tal? E quando eu voltei pra cá, a gente desenrolava e a gente começou a olhar pro mundo de uma maneira diferente. Tá. E aí a gente falou, bom, beleza, vamos seguir. E a gente começou a fazer os planos, e aí, qual que vai ser a próxima viagem, o que a gente pode fazer, como é que a gente vai fazer. E aí a gente tem uma parceria, faz tudo em conjunto realmente, né? Eu vim com uma ideia pra ela, olha, eu tô pensando em fazer isso. Tenho uma ideia de conhecer as cordilheiras, acho que as cordilheiras é o próximo passo, a gente já foi até o Uruguai, a gente consegue atravessar pra Argentina, conhecer as cordilheiras. E eu acho que vai ser sensacional ver o gelo, né? E aí, topo, beleza, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente começou a estruturar o caminho. E aí a gente falou, tô nas cordilheiras, tô do lado do Chile. Não atravessar pro Chile E essa programação já tá dentro dos 10.500. Isso. Mas esses 10.500 quilômetros, a programação de viagem foi... Você falou, não, eu vou viajar 10.500 quilômetros, ou você falou assim, eu vou fazer um roteiro X e... Pode ser que dê 5.000 quilômetros ou pode ser que dê 20? Como foi essa a ideia sempre foi assim, bom, vamos conhecer Bariloche.
conhecer as cordilheiras dos Andes, Puta, ver o mano, gelo. Tomou vontade também, velho. E aí essa mano. foi a ideia. Aí começamos com essa ideia dava na época acho que uns 7, 8 mil quilômetros de viagem para ir e voltar e tudo mais. E aí eu começo a analisar o mapa e eu vi, porra, Bariloche tá do lado do Chile ali, se eu atravesso as cordilheiras eu tô do lado do Chile. Caramba, eu já posso conhecer o Chile também, que eu tô do lado. Depois pra ir de novo fazer Pra quem tudo já andou isso. tudo isso, dá um pulinho ali, não é E nada. aí começou, eu lembro que até comentava com meus irmãos, o Ralph e o Alisson, e aí eu falava, putz, já tô do lado do Chile. E aí eu falava, caramba, o Chile tem coisa legal pra caramba pra conhecer. E aí começamos a fazer, no final das contas, quando eu fiz um roteirão assim, geral, por onde passar, tava dando 10 mil, 11 mil quilômetros já no total. Ah, então a ideia não foi na quilometragem, foi justamente nos lugares mesmo. É, nos lugares. E aí começou na verdade, a gente fez todo o roteiro e eu tinha 15 dias, né? E eu falava, putz, tem que ir e voltar, e aí no final das contas a gente conseguiu 30 dias de férias. Eu e a esposa, bateu também. Você ia fazer essa trip em 15 dias? Bariloche eu ia ir e voltar em 15 dias. Ah. Bom, se você for só direto pra Bariloche, em 15 dias, beleza, eu acho que você faz até menos, né? Mas aí depois a gente conseguiu 30 dias de férias, a gente falou, putz, não, então vamos fazer. Estender. Vamos estender. E aí no final das contas, quando a gente definiu os lugares que a gente queria passar, eu fiz mais ou menos o roteiro, porque a gente faz o roteiro base, para ter uma ideia do que vai fazer, mas no final das contas você chega lá, você quer conhecer, você vai pra lá e corre pra cá, e a viagem ela transcorre de uma maneira, você planeja mil coisas, mas como qualquer coisa na vida, né, cara? Você planeja isso, quando vai ver no meio do caminho, muda. Na hora muda tudo. E até porque uma viagem dessa, você vai conhecendo pessoas. Vai conhecendo pessoas. Às vezes amigos já estão lá e o cara fala, pô, você tá aqui, não foi ali, conhece ali, quando vai ver, já saiu um pouquinho na verdade, você não saiu do roteiro, você só Sim, você vai fazendo... Mudou um pouquinho, mas logo lá na frente você volta. Então, e aí no final, quando a gente falou, beleza, é esse mais ou menos o percurso que a gente vai fazer, já dava 10 mil e poucos quilômetros, né? Tá. De volta. E dentro desse percurso aí, desse roteiro, qual que era o roteiro? Fala pra gente, qual que era o roteiro certinho que então, você tinha programado? Descia o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entrava no Uruguai novamente pelo Chuí, atravessava a costa do Uruguai até Colônia do Sacramento, de Colônia do Sacramento, Buckebus, que é aquele barco que você entra com um carro e tudo, até Buenos Aires. Buenos Aires a gente corria diretão pelo deserto argentino até Bariloche, nas cordilheiras, conhecia as cordilheiras, fazia a região dos Sete Lagos, que é quando você passa pelo meio das cordilheiras, atravessava para o Chile pelo meio das cordilheiras, que foi Você tem foto de tudo? Tenho tudo. Eu vou enquanto ele está explicando pra gente aqui, eu vou colocar não vou falar cada lugar, porque às vezes passa batida alguma fotinho, mas eu vou colocar aí pra vocês as fotos rolando enquanto ele tá falando aqui dos lugares pra você, malandro. Pode pôr o babador, hein, velho? A trip deve ter sido animal. E aí atravessava pro Chile pelo vulcão Lanín. Foi uma das experiências mais marcantes também da viagem. A gente atravessou na base do vulcão Lanín pro Chile, entramos no Chile, aí fizemos a cidade de Pucón, que também tem um vulcão, que aí eu tive eu não sei expressar a palavra, mas eu subi o vulcão Vila Rica, né? Fiz a ascensão dele, como a gente chama. Não de carro, óbvio, né? Não de carro. Eu acho que até vi uma foto no teu Instagram, você e a esposa de todo... Paramentado e tal. É essa trip aí? É essa aí. Então a gente fez a subida dele, que também foi sensacional. Tá lá em cima do vulcão, é o vulcão mais ativo da América do Sul, né? Isso você fez, isso é uma dúvida, eu acho que deve ser de todo mundo. Para você subir o vulcão, existem horários, existem algumas empresas que façam esse tipo, é como se fosse um passeio, igual aqui no Brasil, ou você fala, não, tô com as coisas no carro, eu vou amanhã tal hora e vou, existe regras? Não, tem uma agência, você tem que procurar uma agência para poder fazer, você tem todo o equipamento necessário, tem toda a preparação, não é uma coisa que você vai, até porque é um vulcão ativo. Então tem coisas que não dá para ir no oba-oba, tem que ser meio programado. Tem que ser planejado, isso aí foi uma coisa que realmente, uma das principais coisas da viagem que a gente planejou e falou, a gente vai subir o vulcão. Já que eu vou estar lá, eu vou passar. Eu vou subir o vulcão. E aí, então você faz isso, até porque não é um negócio fácil, é um negócio bem complicado. E altitude? 2.800 metros. É sinistro assim, tipo de respirar, pá? É bem sinistro. Porque você tá muito frio, né? É uma altitude que a gente não tá acostumado. A gente até usou uma agência que trabalha bastante com o brasileiro, porque o brasileiro não tem... Acostumado com esse tipo de coisa, Não tá acostumado com a altitude. Então essa agência, ela trabalha com muitos brasileiros,
porque eles fazem com que você chegue até o cume do vulcão, porque muita gente desiste no meio do caminho. A galera desiste realmente porque não consegue. Não tem preparo, não tem, né? Não tem nada. Fisicamente e mentalmente foi a coisa mais difícil que eu fiz. Caramba. Eu lembro que eu fiz um post no Instagram falando que eu faria mais 1000 viagens de variante de 10 mil quilômetros, mas eu não sei se eu faria novamente a subida do vulcão. Sinistro. Porque foi fisicamente e mentalmente foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Legal. E foi sensacional. E aí, saindo de Pucón, ali na região do vulcão Vila Rica, a gente fez a travessia quase que completa do Chile até o deserto do Atacama. Né? Então a gente andou quase 2.000. Foi o ponto final? Qual Não que era o ponto final, mas era onde eu ia chegar e começar a volta para o Brasil. Porque depois do Atacama... Mas o Atacama era o final dos 10.500 km ali. Não, o Atacama era o... 10.500 km eu acho que foi ida e volta, mas era a metade da viagem para voltar era o Atacama. Falou, não, ali como é o se final... fosse a metade, porque de lá para cá eu ia fazer um outro percurso, mas eu ia conseguir, ainda ia passar pelo deserto de sal, passei por Salinas Grandes, Puta, deserto de sal, na Argentina, Cerro de Sete Colores, então tinha mais coisas para fazer na volta ainda. Mas o Atacama era o ponto alto da viagem, porque a gente ia sair com uma variante 1970, a gasolina, carburadinha, e subir a 4.800 metros de altitude, no meio das cordilheiras. Então ele era a parte mais desafiadora. Eu costumo dizer que eu fiz vários stories nesse dia, e eu lembro que tem uns stories que apareceu chorando e tudo mais, porque foi emocionante ver o que esse carro podia fazer. Pode proporcionar, né? E o mais engraçado é a gente, às vezes, a gente vendo toda essa approach do Alan aqui falando dessa viagem de fazer 10.500 km, e às vezes a gente está com o mesmo carro na garagem, com uma intenção de fazer uma viagem dessa, e às vezes por algum outro motivo qualquer você não quer fazer, e você tá com tudo ali, só tá com disposição. E eu sei que às vezes, rapaziada, não é só disposição, eu acho que a gente precisa ter grana. Sim, você deve ter gastado um valor considerável numa viagem dessa, mas eu acho que vocês devam se preparar para fazer um negócio desse. Não dá para fazer num oba-oba mesmo, falar assim, pô, não tenho dinheiro nenhum, vou aí. Não vou discriminar quem faça, porque tem pessoas que às vezes tá vivendo uma outra vibe também. Uma vibe diferente. Né? Mas eu acho que seria legal se preparar para fazer uma viagem dessa e não perder a oportunidade, mano. Não dá, porque a gente costuma falar que, eu costumo falar que a gente tem vários paradigmas que a gente coloca na nossa mente, né, na nossa vida, e esses paradigmas precisam ser quebrados, porque a gente fala, mas não dá para fazer uma viagem com um carro desse. E eu sempre ficava na minha cabeça, mas como que não dá? Em 1970 os caras compravam esse carro zero e eles não faziam isso, né? E aí eu lembro que eu recebi uma foto uma vez de um cara com uma Kombi 1964, 1.200 cilindradas, no Alasca, uma Kombi brasileira, 1964, puxando um trailer, tá? Na década de 70. 1.200 cilindrada, puxando um trailer. Esse sofreu, né? E ela no Alasca. E aí eu falava, cara, como que não consegue? Né? E aí eu lembro a pessoa que mais me inspirou a viajar, eu sempre tive isso comigo, mas você tem aqueles paradigmas e tudo mais, mas a pessoa que tirou esse paradigma de mim foi o Egon, do Emily Duque por aí. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o vídeo do Egon subindo com aquele Fusca 1200, 6 volts, com a mulher dele do lado, até o Rio Grande do Norte e voltando, eu lembro que eu vi esse vídeo e eu olhei pra Laís e algo mudou. A chave bateu e eu falei, não é possível, cara. É um 1200, eu tenho um 1600 aqui com dupla carburação, não é possível que eu não vá conseguir também. Né? E hoje eu tenho a honra de ser amigo do Egon, pessoal, né? Queria agradecer publicamente, porque eu já te falei 1000 vezes isso, mas eu falo de novo, você foi o cara que fez o negócio acontecer, né, na minha mente. Foi o cara que quebrou todos os paradigmas para que eu pudesse dar o primeiro passo e começar a fazer isso. O Egon, obrigado, cara, por fazer isso pelo Alan. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui. E eu também, se não fosse esse cara, eu quero te agradecer, velho. Eu tava até falando com ele aqui que o primeiro vídeo que eu vim aqui fazer sobre a Fafá, né? A Fafá. Eu saí daqui uma outra pessoa, velho.
daquele dia a minha chave também virou, que eu falei, puta, eu quero isso pra minha família. Eu acho que quando eu tiver no meu sistema de aposentadoria, como eu falo assim, cara, eu já não vou render mais nada, agora eu quero só curtir. Eu também quero fazer uma parada dessa, quero ter uma combinha bacana. Não sei nem se pode ser uma igual a Fafá, mas que seja um carro do meu agrado daquela época, um carro, obviamente que vai ser um carro antigo. Sim, claro. Que eu vou poder curtir com a minha família. Então, Egon, obrigado, cara. Valeu, se não fosse você, esse cara aqui não seria inspiração pra gente. E aí a gente tava falando da preparação também, né? Realmente é necessário preparar. A gente não simplesmente pegou o carro e saiu. Tem que ter um mínimo, né, revisão. Você tem que ter uma preparação. A gente se preparou basicamente um ano, né, de grana, realmente, guardando grana para poder fazer isso, preparando o carro para isso, porque uma coisa é a gente fazer um carro para rodar 1000 km, 50 km, 100 km, 1000. Mesmo que seja 1000 km mesmo, né? Que você faça tipo uma viagem de 400 km por dia. Outra coisa é você fazer uma viagem de 10.000 km, né? Rodando, teve dia que a gente rodou no deserto aí, 700 km. E tem um outro agravante também, né, cara? Que eu acho que provavelmente você deve se deparado com isso. Quando você cruza fronteiras, e tem um monte de coisas externas que não está na nossa mão que possam acontecer, né? Sim. Então, assim, tem a gasolina que é de outro país que é completamente diferente da nossa, né? Então, às vezes é mais pura ou pior, eu não sei. Então, então tem essa, você não sabe qual vai ser o comportamento do carro quando essa gasolina entrar dentro do teu tanque. A mistura ar-combustível, como um carro a ar tem essa também. Principalmente às vezes você tá na altitude, né? Principalmente na altitude, isso influencia muito. Então tem tudo isso, você tem que estar preparado para isso. A gente não pode simplesmente, até pode, tem a galera que sai e tá tudo certo. No balde vai. A ideia era ir e voltar, né? Então, não era só simplesmente viver isso. Mas então a gente se preparou para isso, né? É claro que a gente... Você teve que fazer o motor do carro, não? Esse motor, ele... Como... eu sou professor também e eu gosto de falar, a Laís até brinca comigo, mas eu gosto de falar que o conhecimento técnico-científico ele tem que ser aplicado, né? No final da viagem eu até agradeci o Mamed, o da Mamed House, porque esse foi um cara que me deu a base científica mais aprimorada possível, com tudo que ele já vem preparando ao longo dos anos, que ele vem trabalhando. É um cara sensacional para colocar nesse motor aqui. Legal. E esse motorzinho eu fui, voltei, e para não falar que eu não botei a mão, eu troquei o óleo 3 vezes, né? Só? E regulei os carburadores por conta da altitude. Tá. Regulei os carburadores por conta da altitude, porque não tem o que falar. Ele é um cara que segue os padrões à risca da concessionária. Mas o Mamed ele te ajudou na parte de preparação do motor, você diz em configuração do motor, para ter um motor com mais força, qual que foi o papel dele nesse... Na verdade o Mamed ele foi o cara que, eu costumo até brincar que ele foi o cara que me deu o chute final para vai embora. É isso que falta. Se você tem medo disso... É o empurrão da ribanceira. O empurrão da ribanceira. Se falta alguma coisa, então toma. Vai embora. Porque eu já tinha feito essas viagens antes com o carro, até essa viagem de 6.000 km eu fiz com um motor antigo que eu tinha, mas você sentia que o carro não rendia, que ele não dava tudo que precisava, depois de um certo nível de quilometragem. Então, por exemplo, quando eu voltei dos 6.000 km, o motor já estava, já não tá mais aquela coisa. E o Mamed, ele segue rigorosamente os padrões de fábrica, ele segue rigorosamente os manuais, e ele tem um conhecimento técnico desses motores aqui absurdo. Então é um cara que estuda muito, é um cara que está empenhado aí no meio em fazer as restaurações de alto padrão, e motor é uma das especialidades dele. Ele gosta muito, ainda mais quando a gente fala dos Type 3, dos motores planos. A gente sabe. Então eu procurei ele justamente para poder fazer um motor que eu pudesse ter essa confiabilidade, né? E eu lembro que no dia que eu fiz o motor, eu fui até Goiânia, fiz o motor, e quando eu voltei em um dia rodando 1.000 km, né? E aí eu lembro que eu saí de lá, saí de lá, saí de lá de manhã, bati em São Paulo aqui na noite, e eu cheguei, eu puxei a vareta de óleo e não tinha descido uma gota de óleo, e o motor trabalhando da mesma maneira como eu tinha saído há 1.000 km atrás. Legal. E aí eu lembro que eu bati uma foto, mandei pra ele, falei, Mamed, tá aprovado, tá tudo certo. Que é o que ele faz, né? Ele fala que esses motores aqui tem que durar, tem que ser feito pra durar 100 mil, 150 mil quilômetros, que é o que ele era feito pra fazer. Se ele seguir os parâmetros, né? Tudo certinho, então é um cara que tem um conhecimento técnico que faz isso muito aprimorado. Bem. Então era o que faltava pra mim, pra um dia eu pegar e falar assim, putz. Aproveitando, pegando o gancho de falando sobre motor e performance, querendo não deixar de ser uma performance,
Uma dúvida, a gente que vive esse mundo dos Hercules, a gente sabe que o motor do Hercules, ele, mesmo que ele tenha toda a performance empregada, por mais que tenha um técnico, um cara com persas e tal, a gente sabe que ele tem as limitações dele. Sim. Numa viagem dessa de 10.000 quilômetros, 10.500 quilômetros, por exemplo, todo mundo tem o estigma de falar, pô, o Hercules você tem que rodar com ele, sei lá, no máximo 1 hora, 2 horas, dá uma parada, dá um descansinho pra ele, e aí você vai lá, roda de novo. Qual que foi o teu approach na viagem? Qual que era o seu cronograma para isso? Não, vou rodar, sei lá, 1.000 quilômetros e paro, rodar 1.000 em 1 hora. Como foi a sua para isso? O que acontece? A gente até tem respeitar a limitação do motor. A gente tem essa cultura de roda um pouco, para. Por quê? Porque ele chega no grau de temperatura e aí você deixa ele resfriar e tudo mais. Senão muda o desempenho, né? Muda o desempenho. Só que o que acontece? Isso se não tiver todos os parâmetros bem controlados, né? Se tiver com os parâmetros todos bem controlados, tudo ok, dentro daquilo que é a normalidade, cara, segue o barco. Já rodei aqui 5, 6, sei lá, 7 horas seguidas. Diretão, sem problema nenhum. Mas nessa viagem você manteve... Como foi nessa viagem aí? Essa viagem é uma viagem que a gente... Com a configuração que eu tenho de motor hoje, eu consigo, sem a carretinha, né, rodar na base de 100 km por hora sem problema nenhum, durante um longo percurso aí, sem problemas nenhum. Com a carretinha a gente anda mais ou menos a 90 km por hora, porque a carretinha pesa bastante, a carretinha tem quase 500 kg carregada quando a gente vai para viajar. É bastante pesada. Então ela é bastante pesada e consome um desempenho do carro mesmo. Então a gente viaja geralmente a 90 km por hora. Tá. Então, a gente geralmente segue essa faixa. É claro que dependendo da altitude, dependendo de como é a estrada, isso vai variar, mas em um nível normal, né, na normalidade, 90 km por hora puxando a carretinha. Tá. Né? Mas e aí manteve uma média de... Teve esse negócio de horário? Roda 1 hora, 2 horas ou não? A gente roda... Até quanto aguentar mesmo? Não é nem só até quanto aguentar, é que eu faço os controles. Então eu tenho controle de pressão, temperatura... Tem todo o monitoramento lá. Isso, então conforme você tem esse controle de pressão e temperatura, você tá vendo como é que o carro está se comportando. E aí você segue o barco. Você vai parar o carro se tiver algum problema, se realmente você precisar parar para fazer alguma outra coisa. Mas caso contrário, foi como eu falei, uma média me deu a tranquilidade de poder rodar com esse carro aqui e saber que eu vou para qualquer lugar. É o mais difícil pro Hercules, a gente ter essa confiança mesmo. Quando você entra num carro confiável, você vai embora. Né? Não, esse carro aqui, o pessoal, eu fico brincando, vamos pro Alasca agora. Eu vou falar, vou botar só deixa eu trocar o óleo, só trocar o óleo e vambora. Boa. Filhote, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que essa aqui, é a dúvida de todo mundo. Bom, dentro de um roteiro de 10.500 km, pô, eu tô focando no 10.000 km porque, mano, eu acho fenomenal, velho. É 10.500 km, velho. Você passou por um roteiro cabeçudo, assim, tipo, você passou no Chile, passou num monte de lugar legal, assim, com várias vistas, paisagens lindas. Qual foi aquela que você falou assim, mano, pra mim chega, eu não preciso nem ir mais pra frente, mano, pra mim tá ótimo. Qual foi aquela passagem que tanto pra você quanto pra sua esposa foi aquela que você falou, meu... Zerei o game. O que acontece? A gente passou por lugares assim inenarráveis, né? O Uruguai tem uma costa linda, né? Colônia do Sacramento é lindo. Buenos Aires a gente conseguiu estacionar na frente da Casa Rosada, tirar uma foto na frente da Casa Rosada. Foto histórica, hein? O deserto do Atacama, as cordilheiras, chegada nas cordilheiras foi um negócio de louco. É lindo, a travessia no pé do vulcão Laninha, a subida do Vila Rica, tudo foi muito sensacional. Mas tem um ponto que era o ponto mais difícil da viagem, até para mim e para o carro, que foi o Passo de Ama. Tá. Né? E por que era difícil para você? O Passo de Ama, ele é a travessia do Chile de volta para Argentina, depois do deserto do Atacama. Só que acontece o seguinte, o Passo de Ama ele está localizado entre a Bolívia, o Chile e a Argentina, como se fosse a tríplice fronteira que a gente tem aqui no Brasil, Argentina, Paraguai e Brasil, né? Só que ele passa no meio das cordilheiras, então você sai do deserto do Atacama, que já está a 2.400 metros de altitude, e você sobe a 4.800 metros de altitude. Porra, mano. Só quem anda lá é carro diesel, né? Só carro cabeçudo, você só vê carro grande rodando lá. E aí você fazer essa travessia com um motor a ar, né? Que precisa de ar para trabalhar, carburado que não vai corrigir nada automaticamente, puxando uma carretinha, uma puta de uma subida, né? Eu lembro que a gente passou umas 2 horas, né? A gente passou umas 2 horas em primeira marcha, 3.000 giros aqui, ó, subindo, vulcão, cordilheira, e subindo, até chegar nos 4.800 metros. Então é um desafio muito grande para esses carros, né?
que não é impossível. Então, para mim, era a parte mais... o cume da viagem, não só no sentido literário da palavra, né? E lá não tem o que fazer. Lá é pura cordilheira, deserto, lhama para um lado e para o outro, e tem alguns desertos de sal. Então não tem nada. É você, Deus, o seu carro e a minha esposa, graças a Deus, do lado. Então foi o ponto mais alto. E assim, foi uma experiência inenarrável. Foi o mais legal da viagem, isso? Foi o mais legal? Eu não vou dizer que é mais... complicado com um roteiro desse. Como é que você fala o mais legal? Todos são legais, mas aquele que... Mas é o que mais me marca. Mesmo. Tanto que eu tatuei a localização do Passo de Ama. Quando a gente chegou a 4.800 metros, eu tatuei aqui, né? Porque me marcou demais. Não só a questão do carro, de ter conseguido fazer isso, de ter conseguido subir a 4.800 metros, né? E não é simplesmente subir, é subir puxando uma carretinha, né? E eu lembro que teve uma hora, depois que você sobe a 4.800 metros, você pega cerca de 150 quilômetros que são mais planos, né? E eu lembro que eu falava assim, caramba, cara, eu tô a 4.800 metros andando a 90 por hora aqui no meio do deserto, olha isso. E eu não acreditava que eu tinha conseguido. Né? Olha para um lado só nada, pro outro nada, e aqui estrada. Tem rádio teu carro? Tem rádio, mas a gente não escuta muito, a gente gosta... Mas em nenhum momento, assim, você colocou uma musiquinha, tipo, porque, querendo ou não, por mais que tenha uma distração, mas a música também chega um tempo que você fala, não, deixa eu desligar. A gente escuta, de vez em quando a gente escuta quando a gente tá viajando, mas nesse momento era um momento tão mágico, tão sensacional, a gente tava ali curtindo aquilo. Eu lembro que teve uma hora que a gente parou do nada, diminuiu com tudo assim, e aí uma lhama passou bem lentamente no meio da estrada. Na frente do carro? Na frente do carro. Tipo aquele filme que passa o freio assim, ó. Não, e a lhama passou, olhou pra gente, tal, subiu e tal, e a gente seguiu viagem. Né? Você tem foto disso, não? Tem vídeo. Nossa, não acredito, velho. E assim, são paisagens que você nunca viu na vida. Né? Acho que a foto que a galera mais curtiu aí, mais viu, é essa foto que eu tô bem no meio do deserto, no Passo de Ama. Que ela tá atravessada no meio da estrada, você vê, não tem Acho que até nada. É a que eu usei no Instagram, não é? É a que eu usei no Instagram, então pra quem não já dá um pulo lá e já... Mas a gente vai colocar aqui no vídeo pra você saber qual essa foto, eu tava falando com o Guedes da VW Classic, ele pediu essa foto que vai sair na VW Custom também, porque assim, é uma sensação indescritível, cara, indescritível. Animal. Então o Passo de Ama foi um negócio... Que marcou bem. Bem bacana. Cara, assim, por mais que a gente saiba que, como todas as viagens, por mais que seja pertinho ou que seja longa e tal, ela sempre acontece alguns imprevistos. Sim, claro. Nessa viagem de 10.500 quilômetros, teve algum imprevisto aí, não? Teve, claro. Quebrou o carro, não quebrou o carro? Quebrou. O que aconteceu? Fala pra gente aí. Claro, isso a Globo não mostra, né? Mas eu mostrei também. Mas a ideia é essa, porque muitas pessoas que às vezes estão assistindo também viram que você chegou até lá, mas e os perrengues? Porque é difícil mesmo. Normal. Eu acho que a ideia é pra gente passar e mostrar mesmo. A primeira coisa são coisas de ajustes normais. Quando chegou no deserto do Atacama, eu já estava numa altitude muito grande, então precisei fazer um ajuste de carburação, né? Você teve que regular o carburador? Eu fiz o ajuste de carburação porque você precisa dar mais ar pro carburador para ele poder fazer a mistura, porque senão ela fica muito rica só com gasolina. Então eu fiz a regulagem, mas até aí nada demais. Uma coisa que você conseguiria tirar de letra. E eu precisava fazer, então já fui com todo o ferramental para isso, né? Levo minhas ferramentas e tudo mais. Mas o que acontece? A gente foi puxando uma carretinha de 500 quilos, né? E pesada e bastante coisa. E aí o que acontece? No Passo de Ama, né? Depois do Passo de Ama foi quando eu estava atravessando para a Argentina, a gente teve um problema no cubo de roda traseiro. O cubo de roda ele não aguentou e ele espanou por conta da pressão, por conta do peso da carretinha, e aí ele espanou. Geralmente aqui espana porque o parafuso ali, geralmente o central solta, não foi o caso? Não foi o caso mesmo. Foi por causa de peso realmente, né? E a carretinha é muito pesada, então ela tem isso. O pessoal até me pergunta, mas que legal, dá pra andar de carretinha? Eu falo, não andem. Se puder, não andem. Só no extremo, só se for precisão mesmo. Porque realmente ela esforça muito o cubo traseiro. O cubo traseiro ele já vai fazer o esforço de mandar toda a potência do motor câmbio para empurrar o carro. Ele ainda tem o freio trabalhando, o freio traseiro, e aí puxando mais a carretinha, né? Um material fundido e não tem
uma dureza tão boa quanto era necessário para esse processo. Então eu tive o cubo traseiro espanou. Eu já sabendo disso, eu levei um cubo de reserva. Né? Bom, não vou falar o fusqueiro, vou falar só o fusqueiro, porque é o que a gente fala, né? O fusqueiro que não leva um alicate, um arame, uma bobina. Na verdade, eu levo mais ferramenta do que mala. A Laís briga comigo porque eu levo tudo, cara. Eu levo tudo. Eu levo kit de ignição, vela, mas tem que levar, ferramenta, né, eu levo tudo. Até porque tudo. também você foi para um lugar que às vezes, por exemplo, no deserto da vida, não tem nada, velho. E aí? Tem. Aí você tá, sei lá, você tá para chegar próximo ao Atacama da vida, só que a cidade mais próxima tá a 300 km. E aí, como é que você faz? Não tem ninguém, não passa ninguém, não tem telefone. Pega o telefone? Não pega. Aí? Não pega. Nesse dia do Passo de Ama, pra você ter noção, a gente ficou sem sinal de telefone durante uns 800 km. Fica desesperado? É o dia inteiro. Fica desesperado ou não fica? De vez em quando bate um... Você fala, meu Deus, não pode acontecer nada agora, né? Mas é aquela coisa, você tem que estar preparado para tudo. E eu lembro que eu até comentei com você que eu falei assim, cara, entre quebrar aqui na garagem ou aqui e quebrar no Atacama ou quebrar no Passo de Ama, eu vou preferir quebrar no Passo de Ama. Passo de Ama. Acho que a paisagem é melhor. É melhor, né, velho? Melhor. Então esse é o sentido, você estar preparado para isso, né? Eu lembro que quando quebrou, eu falei, pô, quebrou, não vai ter o que fazer. Então a gente vai pensar no como resolver e vai embora, né? E vai seguir viagem. E foi assim que aconteceu, a gente quebrou, eu troquei o cubo, só que aí eu tive que, a rosca da ponta de eixo espanou junto, né? E a gente falou, e aí o que vamos fazer? E aí conversa com o outro, soldei a porca na ponta de eixo, rodei mais 6. Soldei com uma máquina de solda, arrumei um cara no meio lá, tava parado no posto de gasolina, onde quebrou. E aí eu falei, putz, vou soldar pra tentar andar um pouco mais e tal, até chegar achar um lugar. Onde eu acho? Não sei. Falei, Laís, segurei que daqui a pouco eu volto. E fui dar um rolê, procurando. Cara, eu preciso soldar, vem aqui que eu tenho uma máquina de solda aqui. Né? Eu, opa, beleza. Peguei o carro, fui lá, soldei, segui viagem, rodamos acho que mais uns 600 km nesse dia ainda. E quando você chega num lugar desse que você fala... O cara chega pra você e fala, pô, e aí, mano, você tá vindo de onde? Eu tô vindo do Brasil. O cara fala o quê? O cara fala, mano, não é possível, o cara é louco. Mas isso que é engraçado. Às vezes a gente fala que, putz, o cara é maluco. A gente encontra uma galera na estrada que a gente fala, eu sou normal. É mais louco que a gente, né? Não, eu sou normal, eu sou bem normal, né? E não é à toa, eu me inspiro em algumas pessoas para poder fazer isso, né? Um tempo atrás umas 3 semanas atrás, eu tive o prazer de conhecer a família Zap. Tá. Né? Eles viajam há 20 anos. 20 anos eles estão viajando. Só 20 anos. Num Rampage 1928. Nossa Senhora. E as rodas do carro são de madeira. E eles saíram da Argentina, passaram por todos os continentes. Eles estavam em São Paulo há um tempo atrás, né? Umas 3 semanas atrás, eu tive o prazer de conhecer eles. Todos os filhos deles nasceram dentro daquele carro, cada um em um país. Né, velho? Eu acompanhei a história desses caras, eu acho então, que não tem história mais inspiradora, né? A gente vê que não é loucura, é simplesmente uma opção, é uma opção de fazer a coisa. O pessoal sempre, eu estava falando dos paradigmas, mas o pessoal fala, poxa, mas como é que você faz? Você dorme aonde? Eu falei, eu durmo no carro. Isso é uma coisa que eu te perguntar. Você dorme no carro? Assim, durmo no carro, ó, deita o banco ali, colchãozinho, pá, beleza. Mas você come aonde? Como é que você faz para parar para comer? Leva um fogãozinho, comida, paro. Coloca o fogãozinho aqui em cima da carretinha. Não, e o mais engraçado de você falando isso é que aqui no Brasil, eu acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, eu acho que a gente tem um profissional que faz muito isso, que você vai se identificar, só que as pessoas não se importam tanto, né? Que é o caminhoneiro, né, velho? Sim. O caminhoneiro hoje faz isso. O caminhoneiro, sei lá, o cara sai de Goiás, vai fazer uma entrega em São Paulo e aí às vezes ele para num posto e aí ele não, às vezes quer economizar, não quer comer no posto, ele leva a comida dele, cozinha lá, então não deixa de ser. É um negócio normal. A gente coloca muito paradigma, muito empecilho para fazer as coisas, quando na verdade elas têm que ser simples. Simples, mano. Né? Elas têm que ser simples. Mas precisa disso e daquilo. Cara, não. Eu preciso de um carro, preciso de gasolina, um fogãozinho, um fogareirozinho. Motivação, preciso de um pouco de comida, uma esposa maravilhosa como eu tenho. Exatamente. Segue o barco. Pau no gato. Segue o barco, é isso. Né? Então tem que ser muito simples. Eu aprendi uma coisa quando eu tive a oportunidade de comprar a Safari, que as coisas são simples. Bom, antes de eu fazer a pergunta checkmate, aquela pra gente finalizar, uma dúvida minha aqui.
Como esse trâmite de você fazer a viagem de 10 mil quilômetros, óbvio, você passou por alguns países, Argentina, Chile e tal. Como que você fez isso? Existe uma regra de cada país? Você tem que ter um passaporte, tem que ter uma autorização? Como é que funciona isso? Os países aqui da América do Sul, a gente pode, com RG, CPF, você já consegue entrar. Não preciso ter nada mais? Não, a pessoa física não. E habilitação? A habilitação precisa. Aí carro você tem a dificuldade. Carro você precisa ter, pros países do Mercosul, a carta verde, que é um seguro, que você faz aqui no Brasil antes, ou faz na fronteira. Né? E aí... Mas sem esse seguro eu não consigo entrar? Não, sem seguro você não consegue entrar. Obrigatório. E aí, como é que eu faço para saber disso? Eu tenho que entrar em algum site? Como é? Do consulado dos caras? Consulado dos caras, você tem todas as informações. Legal. Todas as informações. Mas é basicamente isso. Carta verde e seguir as legislações de cada um dos países, né? No caso do Uruguai, você não precisa de nada, né? Você pode entrar com a carteira de motorista. Tá? A nossa carteira de motorista vale em todos os países da América. Tá certo? Não tem nenhum país da América do Sul que você precise. Que precisa de uma específica. De uma PID, né, por exemplo, que é uma carteira internacional, mas a nossa vale em todos os países. Você precisa da carta verde, e aí o Uruguai segue a legislação de trânsito, farol alto e tudo mais. A Argentina tem mais coisas, você precisa de cambão de ferro, 2 triângulos, caixa de primeiros socorros. Os itens obrigatórios. Os itens obrigatórios, cada país pede uma coisa. Chile, ele já não entra no Mercosul, então ele tem um seguro diferente, então você faz um seguro que é chamado só Apex. Tá. Esse seguro você também faz pela internet, paga $11 por ele, e aí você pode rodar durante um mês lá. E Paraguai entra no mesmo esquema. Tá. Né? Então assim, não é difícil, mas cada país tem a sua legislação, você precisa seguir ela certinha para não ter problema. Legal. Então assim, rapaziada, para você que está assistindo e está pensando em fazer uma viagem bacana, não é aqui os estados aqui do Brasil, mas tá pensando em ir para fora, fiquem atentos, entre no consulado, no site dos caras e veja quais são as regras, se precisam ter habilitação diferenciada ou não, para justamente você não ser surpreendido, programar a viagem inteira. Sim. Na hora que você for atravessar a fronteira de algum país, os caras te barrarem por um simples papel que você não preencheu lá atrás, né? Então tomem cuidado com isso, procuram aí o maior número de informações possíveis para a sua viagem seguir bonitinha. E aí, cara, nós vamos lá para a última pergunta aqui, que eu acho que é a mais importante de todas, que eu não quero que você pare com isso, por favor, que nós estamos aqui como espectador acompanhando todas as suas trips. Eu queria saber se você já tem aí, junto com a Laís, a esposa, a dona da pensão, uma nova programação de viagem aí, se já tem, além dessa programação, se tem uma distância aí, como tá isso aí? Já existe essa programação ou não? Já, a gente já tem uma ideia. A gente quer conhecer o Brasil agora, a gente conhece a parte sul, né? Então, São Paulo para baixo a gente já conheceu bastante. Tem alguns pontos que eu gostaria de conhecer, mas a gente quer conhecer a parte, o resto do Brasil, quer conhecer o Nordeste, quer conhecer o Centro-Oeste, que é bonito demais, né? Então as próximas viagens provavelmente vão seguir esse rumo. A gente deve ir para o Centro-Oeste e Nordeste, né? E mais pra frente ainda a gente tem um plano de entrar dentro do motorhome, da Fafá e seguir por onde o vento nos levar. Então a gente tá trabalhando aí... Não, peraí. Não entendi. O vento... Sem rumo? Na verdade... Mas vai largar tudo assim? É um projeto de aposentadoria. Caramba, que da hora. Mas é um projeto que deve acontecer nos próximos 10 anos, no máximo. E a gente vai entrar dentro do carro e seguir do Ushuaia ao Alasca, atravessar o carro de container para Europa, fazer Ásia. Animal. Acho que é o plano de aposentadoria de qualquer amante de carro antigo, né? A ideia é essa. Viajante, né? Porque, na verdade, a ideia aqui do vídeo não é simplesmente mostrar que o Alan ele é fissurado por carro antigo, mas sim também colocar em xeque aqui o ponto que o cara gosta de fazer viagens diferentes. E aí quando você une aquele tesão, aquela vontade de viajar, conhecer esse mundão com um carro antigo, né, mano? É sensacional. Aí é só alegria. Porque tem uma coisa diferente. Quando você tá fazendo uma viagem, mesmo que você tá fazendo de carro, mas você tá com um carro moderno, é totalmente diferente de você chegar num lugar com um carro desse. Certeza. Você chegar com uma van, um motorhome grande e tal, é uma coisa, e chegar com uma Kombi ou com uma variante é outra coisa totalmente diferente. A abertura é diferente, o relacionamento é diferente e não dá pra viver sozinho. Arrumou muita amizade? Você arrumou muita amizade nessa viagem aí, não? Demais. O que mais a gente faz é amizade. É conhecer gente, é trocar ideia, é conhecer cultura, é o que mais a gente faz. É muito bacana. É o que mais a gente faz. Na verdade, eu acho que... Enriquece, né, Enriquece demais. Eu lembro que a gente conheceu na virada do ano, a gente virou o ano
na região de Sete Lagos. E aí a gente tava começando a acampar e a gente conheceu um casal argentino, né? E eles estavam fazendo a rota de Sete Lagos de bike. Caramba, os caras são corajosos também, velho. E aí foi muito bacana conhecer eles e eles falaram, não, hoje a gente vai comer então uma parrilha argentina. E aí a gente tomou um vinho deles, né, bem tradicional deles, e comeu aquela parrilha argentina, mas assim... Suculenta. No capricho. Nunca que eu ia imaginar que eu ia fazer isso se eu não estivesse lá naquele momento. Conhecer aquelas pessoas num lugar tão agradável, né? Tudo rolando perfeitamente, né? Sim. Eu acho que é a trip dos sonhos para todo Sim, mundo. é isso aí. Bom, cara, então assim, você tem mais algum, fora essa belíssima viagem de 10.500 km conhecendo os lugares sensacionais, que eu acho que vai ser inspiração para muitas pessoas que estão assistindo aqui, você tem mais algum adendo a fazer aí? Porque a gente sabe que, eu até costumo falar para as pessoas que a gente sempre tem um recado para dar para alguém, né? De uma lifestyle, você quer deixar uma observação, você quer... É tudo teu aí, velho. Eu acho que a única coisa que eu queria falar pra galera que tá assistindo, o pessoal que curte realmente isso, cara, não deixa de sonhar. Não deixa de sonhar, não deixa de correr atrás daquilo que você realmente quer, daquilo que realmente te motiva, daquilo que realmente faz sentido pra você, e não importa o que seja. Porque eu sempre falo isso e eu digo que o melhor sempre tá por vir. Exatamente. Sempre, né? Como diz o ditado, o melhor nos espera sempre, né? Sempre. Então, é sonhar, é correr atrás realmente daquilo. Essa viagem foi uma viagem dos sonhos realmente. Uma viagem que, para mim, marcou a minha vida e da minha esposa, tenho certeza. Mas ela é mais um passo, é mais um sonho realizado, né? Eu posso dizer que os últimos anos têm sido grandiosos, intensos na realização de sonhos. E eu continuo acreditando nisso, o melhor sempre está por vir. Exatamente. O melhor sempre está por vir. Então não deixa de sonhar, não deixa de acreditar aquilo que realmente faz sentido para você. É isso aí. Então faço as palavras do meu amigo Alan Martins, meu brotherzão, as minhas. Não deixem de sonhar, acreditem no que você sempre busca, né? Não passe por cima de ninguém para realizar o seu sonho. Faça isso honestamente, com o suor do seu rosto, trabalhando, que eu tenho certeza que você lá na frente vai ser muito bem recompensado, certo? É isso aí. Cara, Alan, eu gostaria de agradecer demais mais uma vez por você ter aberto as portas da sua garagem, não só para você, mas para a Laís, também sua esposa, por deixar o Alan contar essa história tão inspiradora pra gente, não só pra mim, mas pra galera que tá assistindo. E eu peço pelo amor de Deus, mano, não deixe isso morrer, porque eu acho que não só a sua história, mas como muitas outras pessoas que você acabou citando, que você segue também, que faz esse tipo de viagem. Sim. Eu acho que a gente tem que realmente divulgar isso para com que essas pessoas que assistam, que às vezes tá precisando só daquele empurrãozinho no penhasco, né? Também se inspire nessa história e possa ir, sei lá, pegar... Não dizendo só com carro antigo não, tá, galera? Se você tem o intuito de fazer uma viagem bacana e tem um carro moderno, não tem um carro antigo, entra no teu carro moderno, entra no teu carro antigo, vai de bicicleta, vai do que for, mas realize seu sonho. É isso aí. Certo? É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Para você que não é inscrito, já se inscreva, porque eu tenho certeza que você vai poder ajudar eu, Marco Botelho, a trazer muito mais coisas legais aqui, como a viagem de 10.500 km desse meu parça Alan Martins aqui pro nosso canal. Isso aí. Tamo junto, valeuzaço, até o próximo vídeo. Um abraço, vídeo. Galera.